Oi, eu sou a Clara e você está no Clareando Histórias. Se tá curtindo essa história, já deixa o like e comenta o que tá achando. Agora vem comigo para mais um capítulo. No meio da noite. Capítulo 3. Screech. Acordo às 8 da manhã, num sobressalto, ofegante por causa do sonho. 2 vezes na mesma noite. Não é um bom sinal. Pelo menos o sonho não está ecoando pelo quarto como fez horas atrás. Isso se deve tanto à luz do sol que entra pelas janelas, quanto ao rugido do cortador de grama no quintal da frente. A maioria dos subúrbios funciona com a precisão de um relógio suíço, e Hairlock Circle não é diferente. Segundas-feiras são dias de coleta de lixo e de manhã todos levam suas enormes lixeiras para o meio-fio e as arrastam de volta à garagem à noite. A mesma coisa acontece com o lixo reciclável, que passa a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras. As equipes de paisagismo e jardinagem vêm às terças-feiras, invadindo a rua com uma cacofonia ensurdecedora. Cortadores de grama, roçadeiras, sopradores de folhas. Sobretudo, os sopradores de folhas. Se o subúrbio tivesse um som oficial, seria o zumbido incessante do ar comprimido nos pátios e calçadas, se livrando de quaisquer folhas cortadas ou soltas que ousam pousar em suas superfícies. Quando os sopradores de folhas são desligados, o silêncio parece enervante por um momento, quieto demais, abrupto demais. No momento, porém, o cortador de grama continua a pleno vapor, deslocando-se do quintal da frente para o de trás, enquanto tomo banho, me visto e desço até a cozinha para fazer um café. Conforme a água ferve, tento parar de pensar na última vez que tive o sonho, que me assombra desde o dia seguinte, ao desaparecimento de Billy. É sempre a mesma coisa, começando na escuridão que rapidamente se esvai, tudo ao redor logo fica mais claro, o suficiente para eu ver que estou dentro da minha velha barraca, aquela de onde Billy foi arrancado quando eu tinha 10 anos. Mas Billy ainda está lá, dormindo ao meu lado. Acima dele, na lateral da barraca, há um longo corte. Sentindo a presença de alguém do lado de fora, espio pelo rasgo e encontro apenas escuridão. Seja quem for, não consigo ver, apesar de saber que está bem ali. Então eu ouço. Screech. O som da barraca sendo rasgada, embora essa parte já tenha acontecido. É um ruído atrasado, assim quando comovemos o relâmpago antes de ouvir o trovão. E é aí que eu acordo, toda droga de vez, o horrível screech pendurando por um instante em qualquer cômodo da casa em que eu esteja. Porque continuo tendo sonho e o que ele significa são mistérios que eu adoraria resolver. No começo, presumi que era porque, quando a barraca foi cortada, eu estava pelo menos consciente do que acontecia, se não totalmente acordado. Mas não tenho lembrança alguma de ouvir qualquer movimento, nenhuma vaga lembrança de abrir os olhos e ver o corte no tecido. Sinceramente, ainda não sei o que pensar. Um desconhecido entrou no meu quintal, abriu um rasgo na minha barraca e levou meu melhor amigo. É possível que eu tenha conseguido dormir enquanto tudo isso acontecia, sem perceber nada, sem me lembrar de absolutamente nada? O eu de hoje, atormentado pela insônia, diria que não. Mas o eu de 10 anos era bem diferente. Naquela época eu dormia como uma pedra. Então a questão é, realmente ouvi alguma coisa? Vi alguma coisa? Ou o sonho é uma memória fabricada, criada com informações que eu sei? O rasgo na barraca? O sumiço de Billy? Uma pessoa desconhecida responsável por ambas as coisas? Fiz o melhor do que pude para responder a essa pergunta e dar à polícia pelo menos uma ínfima pista sobre o que tinha acontecido. Com o consentimento dos meus pais, uma semana depois do desaparecimento de Billy, foi colocado sob hipnose, na esperança de que algum detalhe esquecido borbulhasse das profundezas sombrias do meu subconsciente. Como isso não funcionou, fui levado a um analista de sonhos, que me fez falar sobre o sonho e todos os outros que eu conseguia me lembrar desde a noite em que Billy foi levado. Também não deu em nada. Depois disso, todos nós tivemos que fazer as pazes com uma incerteza. Talvez eu não tenha visto nada, talvez tenha. Talvez o episódio tenha sido tão traumático que excedeu minha capacidade de processar o fato. Então, o extirpei da minha memória. E o sonho sirva como um único intermitente lembrete dessa minha autoedição. Todos entenderam, menos a senhora Barringer, que colocou na cabeça e tentou colocar na minha também, que a chave para encontrar o filho estava enterrada em algum lugar nos cantos sombrios do meu cérebro. Certa manhã, um mês depois de que Billy desapareceu, ela entrou cambaleando no meu quintal. A aflição a envelhecera tanto que ela parecia outra pessoa, alguém a se temer. A senhora Barringer arrastou comigo o irmão mais novo de Billy, provavelmente porque estava com muito medo de perdê-lo de vista. Andy, que na época tinha 7 anos, não conseguia nem para mim, nem para mãe, olhar nem para mim, nem para mãe. Assustado e envergonhado,
Ele simplesmente fitou a grama. Ethan, vociferou a Sra. Barringer. Então, reagiu com surpresa, como se até ela tivesse chocada com a aspereza de seu tom de voz. Ela largou a mão do filho e veio bancando em minha direção, deslizando os pés pela grama. Você precisa contar a eles, continuou ela, agora com delicadeza. Tá bem, querido? Apenas conte à polícia tudo o que você se lembra daquela noite. Mas eu não me lembro de nada. A Sra. Barringer estava bem perto de mim àquela altura. Dei um passo para trás em direção à casa, mas ela agarrou meus ombros com as duas mãos. Sua pegada era forte e bruta, o completo oposto de sua voz, ainda suave. Você tem que se lembrar de alguma coisa, mesmo que ache que não se lembra. Impossível que tenha dormido a noite toda. O aperto em meus ombros tornou-se um beliscão. Ela começou a me chacoalhar, de leve no começo, mas com mais violência a cada segundo. Logo me vi sendo sacudido para frente e para trás, minha cabeça balançando incontrolavelmente. Embora eu fosse apenas uma criança assustada, sabia o que a Sra. Barringer queria de mim. Eu queria a mesma coisa que ela, alguma pista, por menor que fosse, que pudesse ajudar a encontrar Billy. Mas eu não me lembrava de nada, eu não sabia de nada. Me desculpa, gritei chorando. Me desculpa, de verdade. Naquele momento, minha mãe foi correndo até o quintal e me puxou para longe das mãos desequilibradas da Sra. Barringer. Ele não sabe de nada, Mary Ellen, afirmou minha mãe, com gentileza. Tenho certeza de que ela viu um pouco de si mesma no estado frágil e descontrolado da Sra. Barringer. A julgar pelo jeito como olhou para a vizinha, minha mãe pareceu entender que, se eu tivesse sido sequestrado, ela estaria no quintal deles, sacudindo o filho deles, implorando por informações. Estou tomando aquele primeiro e abençoado gole de café quando percebo que o barulho lá fora parou. Nada de cortador de grama, nada de soprador de folhas. Em vez disso, ouço o toque alegre da campainha. Abre a porta e encontro um dos jardineiros na varanda. O senhor e a senhora Marsh estão em casa? Pergunta ele, usando um pano para secar o suor da testa. Eles acabaram de se mudar. O senhor é o novo dono? Não, respondo, porque tecnicamente essa é a verdade, o que faz com que eu me pergunte o que de fato sou. Sou filho deles, vou ficar aqui até meus pais colocarem a casa à venda. Então me ocorre que ele já deve saber disso e está se preparando para pedir de uma maneira educada que eu lhe pague pelo gramado que acabou de cortar. Tento poupá-lo e acrescento, quanto devo a você? Nada, diz ele. Seus pais pagaram adiantado pelo serviço do verão inteiro. Estou aqui porque achei uma coisa no quintal hoje de manhã. Não é nada demais, só que, numa próxima, ficaria muito agradecido se o senhor pedisse para os seus filhos não deixarem brinquedos espalhados no gramado do dia em que a gente vier cortar a grama. Eu não tenho filhos, semicerra os olhos confuso. Que brinquedo? Este aqui. O homem enfia a mão no bolso fundo da calça cargo. Ele pega o que quer que seja e estica o braço para que eu possa ver. Ali, na palma de sua mão, em uma concha, há uma bola de beisebol. Sexta-feira, 15 de julho de 1994, 8h56. Billy olha para a bola de beisebol em sua mão, surpreso com quão danificada está depois de apenas algumas semanas de uso. O couro, que era branco, está cinza claro, arranhado e com manchas de sujeira e de grama. Há até algumas marcas de dente das duas vezes em que Barclay a encontrou antes de Ethan. Isso pode acontecer de novo, hoje, se ele não tomar cuidado. Billy consegue ouvir o amigo e o cachorro do outro lado da cerca viva. Ele sabe que isso é esquisito, o jeito como se agacha atrás da cerca viva para ouvir Ethan brincar com Barclay no quintal ao lado. Outros meninos simplesmente apareceriam no meio da folhagem e diriam, oi, mas onde está a graça nisso? Não, Billy prefere fazer do seu jeito, do jeito esquisito. Escondido atrás da cerca viva, circulando a bola de beisebol, esperando o momento perfeito para revelar seu código secreto. A primeira vez que Billy tentou foi no primeiro dia das férias do meio do ano. Já entediado às 10 da manhã, decidiu correr até a casa ao lado e perguntar a Ethan se ele queria explorar a floresta. Billy ainda não sabe por que decidiu fazer disso um jogo. Porém, quando viu a bola de beisebol em sua cômoda, intocada por meses, desde que a ganhara de aniversário, soube, na hora, que era isso que precisava fazer com ela. No começo, Ethan ficou confuso. Ele devolveu a bola para Billy, perguntando se ele e Andy a haviam jogado por cima da cerca viva sem querer enquanto brincavam de arremessar. Como se isso acontecesse todo dia no quintal dos Barringer. Não acontecia. Andy, de vez em quando, brincava de lançar e agarrar a bola de beisebol com o pai, mas Billy, nunca. Eu joguei lá de propósito, explicou Billy. Ethan estreitou os olhos. Por quê? Não sei, eu queria que fosse tipo uma mensagem secreta. Sempre que encontrar a bola no seu quintal, é para vir me encontrar. Eu vi isso num filme. Um homem que se mudou para uma casa mal assombrada encontrava bolas deixadas por um fantasma.
Por que um fantasma faria isso? Billy suspirou, como se a resposta fosse óbvia, para que o homem soubesse que ele estava lá. Ethan balançou a cabeça e lhe entregou a bola. Que esquisito, comentou ele, mas não de um jeito ruim. Não como a Ragesh Patel ou os outros meninos mais velhos que cuspiam a palavra para Billy no ônibus da escola, como um insulto. Ethan só quis fazer uma observação, ou pelo menos é nisso que Billy gosta de acreditar. Ele sabe que não é como os outros meninos de sua idade, e às vezes isso o incomoda. Às vezes, ele até deseja ser diferente, não tão propenso a fantasias ou devaneios ou ataques de imaginação. Não tão nerd como também costumam rotulá-lo, embora Billy ache que nerds sejam pessoas super inteligentes, o que ele não é. Ele é bom em língua e literatura inglesa e adora ler, mas é péssimo em matemática. Todos os outros meninos não inteligentes que ele conhece compensam isso sendo atléticos, outra área em que Billy é uma negação. Ele é excêntrico, foi o que Billy ouviu seu pai dizer uma vez para sua mãe, quando a senhora Jensen o chamou para uma reunião na escola porque ela estava preocupada com a incapacidade de Billy de se enturmar com o restante de sua classe. Não entendo porque isso é uma coisa tão ruim. Não é necessariamente ruim, retrucou sua mãe, mas eu me preocupo. O mundo não é gentil com meninos que são diferentes. Isso foi há 3 anos, e mesmo que tenham se mudado de casa, de escola e de cidade desde então, Billy ainda se viu incapaz de se enturmar. Ele se sentira completamente sozinho se não fosse por Ethan, que parece nunca se importar com suas excentricidades. Por isso, Billy achou legal experimentar com seu melhor amigo o esquema bola de beisebol como mensagem secreta, que vem mantendo todos os dias até agora neste verão. Bem, todos os dias exceto ontem. Ontem foi especial. Mas hoje, Billy está de volta à rotina, pronto para jogar a bola enquanto Ethan ainda está no quintal. Uma mensagem furtiva, como se a bola tivesse sido colocada ali por um fantasma. Espiando por entre a cerca-viva, ele avista Ethan no meio do quintal, lançando um olhar preocupado para Barkley. O cachorro está na entrada da floresta, rosnando. Vem cá! Ethan está chamando. Como Barkley não vem, Ethan vai até ele. Billy observa o amigo atravessar o quintal e espera até ele chegar às árvores. Em um movimento rápido e silencioso, Billy se levanta, lança a bola por cima da cerca viva e a ouve cair no chão. Em seguida, corre. De novo, esquisito. Como ele sabe que Ethan verá a bola de beisebol em 2 segundos, poderia muito bem ter ficado ali. No entanto, Billy volta correndo para casa, entra às pressas pela porta dos fundos aberta e sobe a escada até seu quarto. Lá, ele se senta e espera que Ethan o encontre. Capítulo 4. Olho para a bola de beisebol que agora está na bancada da cozinha, impecavelmente branca e com uma costura vermelha, parece novinha em folha. Deve ser alguma coincidência. Tem que ser. Billy ainda está desaparecido, ele não voltou. E não tem como ter sido ele lá fora ontem à noite, vagando pela rua, apesar daquele breve arrepio que me veio quando pensei ter sentido sua presença. Não. Esta bola pertence a outra pessoa. Algum menino de uma casa vizinha que estava brincando de arremessar zuniu a bola no meu quintal e deixou para lá. Essa é a única explicação lógica. No entanto, conheço apenas uma criança na vizinhança e duvido que tenha idade suficiente para brincar de arremessar uma bola de beisebol. Ainda assim, pego a bola, vou lá para fora e cruzo o gramado até a casa direita. Se fosse qualquer outro vizinho, eu subiria a calçada até a porta da frente e tocaria a campainha. Mas como se trata de Russ, eu me espremo para passar pela cerca viva que separa nossas propriedades e saio do outro lado parecendo pé grande no quintal do Chem. Como eu esperava, Russ já está lá fora, tomando café no quintal dos fundos. É uma manhã perfeita para isso, o calor de julho mantido sob controle por uma brisa suave que volve os aromas do jardim da senhora Chem, Rosa, Frégia e Madre Silva. Russ acena quando me vê e ergue a caneca. Servido? Acabei de tomar uma xícara. Ah, sim, diz Russ, daquele jeito dele tranquilo de surfista, uma personalidade que ele adquiriu depois que foi estudar em uma escola particular. Antes disso, ele era angustiado, agitado, vivia irrequieto. Além de tudo, mais nada em Russell Sham se assemelha ao que era aos 10 anos de idade. Ele era um menino magricelo, desajeitado. Os braços e pernas finos, feitos macarrão, e sua baixa estatura davam-lhe uma aparência mais jovem. Russ ainda parece mais jovial, só que agora é de uma forma que inspira inveja. Alto e musculoso. Nada sugere seus 40 anos. Seu rosto não tem linhas de expressão, e seu peitoral forte engarça a camisa polo com o logotipo de sua loja de artigos esportivos. Russ e eu éramos amigos na infância, mas não como Billy e eu.
Ele era meio que uma peça sobressalente que nós, mesmo não querendo, deixávamos andar com a gente às vezes. Então Billy se foi. O restante, apenas nós dois, unidos pelo fato de sermos vizinhos e de nossos pais terem ficado apavorados com a ideia de nos perder à vista. Nunca vou me esquecer da primeira vez que fizemos algo sem Billy. Ele estava desaparecido havia 3 semanas, e eu tentei soterrar temporariamente a tristeza e o medo jogando basquete na frente da garagem, onde uma havia cesta montada. Russ apareceu por entre a cerca viva e perguntou se podia jogar comigo. Eu disse que não, que queria ficar sozinho. Eu sei que você preferia estar com Billy, rebateu ele, mas agora eu sou sua única opção. Mesmo naquela época, me pareceu insuportavelmente triste para um menino saber que ele não era a primeira opção de ninguém como amigo. Mas também achei corajoso da parte de Russ admitir isso. Tudo bem, você pode jogar. Cedi, resignado. Passamos o restante do verão jogando basquete na frente da minha garagem e mantivemos contato depois que fui estudar na escola particular. Permanecemos amigos durante a faculdade, embora naquela época não tivéssemos quase nada em comum. Enquanto eu me ensimesmava e encolhia, Russ se expandia, tanto em tamanho quanto em status social. Estrela do time de futebol americano, rei do baile, depois de se formar na faculdade, ele chegou a trabalhar como modelo por um tempo. No entanto, eu fazia questão de sair com ele toda vez que voltava para casa no fim de ano ou nas férias de julho. Ver Russ era um lembrete muito necessário de que nem todos os meninos de Hairlock Circle iam embora ou desapareciam. Nas poucas vezes que Russ deixou este endereço, ele se viu de volta logo depois. Mais recentemente foi porque seu pai faleceu. Então Russ e a esposa Jennifer mudaram-se para cuidar da mãe dele. Isso foi há 5 anos. Desde então eles tiveram um filho e estão com outro a caminho. Isso aí é para Benji? Pergunta Russ, gesticulando para a bola de beisebol na minha mão. Não é dele? O jardineiro encontrou no meu quintal. Pensei que talvez o Benji tivesse jogado. Ele tem só 4 anos, explicou Russ. Se ele já consegue arremessar assim, Jane e eu não precisamos mais esquentar a cabeça com dinheiro para a faculdade. Jennifer surgiu na porta dos fundos, segurando com uma das mãos a caneca de café e com outra ajudando o filho a descer os degraus. Esquentar a cabeça com o quê? Ethan encontrou uma bola de beisebol, comenta Russ. Acho eu que fosse o Benji. Ergo a bola para que Jennifer possa dar uma olhada. Ela balança a cabeça. Não é dele. Benji tem uma bola, mas de tipo 2 vezes maior. Quase do tamanho dele. Onde você achou essa aí? No quintal. Jennifer se senta ao lado de Russ, segurando o barrigão. Talvez seja de alguém que veio dar uma olhada na casa dos Barringer. A antiga casa de Billy teve vários donos desde que sua família se mudou em meados dos anos 1990, e ninguém morou lá por muito tempo. Todos os novos moradores eram casais sem filhos ou famílias com adolescentes. Aparentemente, ninguém com filhos pequenos queria correr o risco de outro desaparecimento. Os últimos proprietários, Bob e seu parceiro Marcel, duraram 5 anos antes de colocarem o imóvel à venda há 6 meses. Desde então, há uma placa de vende-se no quintal da frente. Não vi ninguém por lá, digo. Benji cutuca meu braço, querendo ver de perto a bola de beisebol. Eu me ajoelho e entrego a ele, nervoso, daquele jeito que sempre fico perto de qualquer pessoa abaixo de certa idade. As crianças me parecem tão indefesas, tão frágeis, e Benji não é exceção. Não é a primeira vez que me pergunto como Russ e Jennifer não parecem atormentados pela ansiedade a cada segundo do dia. Uma vez fui à casa deles visitar Benji, assim que ele nasceu, e perguntei a Russ por que ele não demonstrava nervosismo, agora que era pai. Eu estou nervoso pra caramba, disse-me ele. É que fiquei muito bom em fingir que não estou. Agora mesmo, Russ é todo sorriso enquanto observa o menino tentar lançar a bola. Ela voa por uns 30 centímetros antes de cair no chão de pedra, provando que com certeza, não foi Benji Chen quem a jogou no meu quintal. Depois de sanar sua curiosidade com a bola de beisebol, Benji vai até o pai e sobe em seu colo. O que é isso? Pergunta ele, olhando para a caneca de Russ. Café. Quer o gole? Jennifer dá um tapinha descontraído no braço do marido. Nem brinca. Nesse momento, eles parecem uma família perfeita. Pai, mãe, filho, todos tão adoráveis que chegam a dar inveja. Com outra criança chegando em breve, uma menina. Russ me contou quando tomávamos uma cerveja nesse mesmo quintal 2 noites atrás. Ver os 3 juntos, à vontade e felizes, faz com que eu me lembre de que eu poderia ter tido, mas escolhi não ter. Foi eu quem não querer ter filho.
Embora, por um tempo, tenha pensado que Cláudia estava de acordo. Eu me lembro em detalhes do momento em que recebi que estava errado. Desde as paredes bege do restaurante até o cheiro de salmão grelhado que tinha acabado de ser colocado na minha frente. Um misto vívido de limão e defumado. Eu estava pegando minha taça de vinho quando Cláudia do nada anunciou: "Quero ter um filho." Eu congelei, meus dedos ainda segurando a haste da taça, sem conseguir responder. "Ethan, ouviu o que eu disse?" perguntou Cláudia, meio preocupada. Ela sabia que suas palavras eram como uma granada de mão lançada em nosso casamento. Ela estava se preparando para a explosão. "Ouvi", respondi baixinho. Cláudia se inclinou para frente, hesitante. "E você me disse que não queria filhos", argumentei, o que era verdade. Depois de um mês de namoro, bem antes de as coisas ficarem sérias para valer, decidimos colocar todas as nossas cartas na mesa. A maioria delas, a que decidiria nosso futuro juntos, envolvia não querer filhos. Nós concordamos nesse ponto. Eu sei, concordamos, e eu estava bem com relação a isso, de verdade. Cláudia olhou para o próprio colo, onde presumi que suas mãos estavam amontoando o guardanapo sobre a mesa. Uma mania que eu conhecia muito bem. Até aquele momento achava que sabia tudo a respeito dela. Mas nos últimos anos comecei a pensar que talvez eu queira. "O que mudou?" "Eu", respondeu ela, de bate-pronto. "Eu mudei. Pelo menos a forma como penso mudou." Soltei o ar devagar. Uma inspiração triste, porque a minha forma de pensar não tinha mudado. Mas ficou claro que Cláudia nutria a esperança de que no fundo tivesse. "Você ficou chateado", pontuou ela. "Sim, fiquei. Mas não com ela. Eu não podia ficar zangado por Cláudia por ela sentir o que sentia. Eu estava com medo do que aconteceria com o nosso casamento." "Estou surpreso, só isso." "Eu sei", reconheceu Cláudia. "E eu sinto muito. Eu deveria ter contado a você antes. Por que não contou?" "Acho que pensei que ia passar, só que quanto mais eu pensava a respeito, mais percebia que é o que eu quero. Não consigo parar de pensar no nosso legado, no que vamos deixar para trás quando partirmos. Nesse momento, não vamos deixar nada. Mas se tivéssemos uma família..." Ele interrompeu o próprio raciocínio, forçando-me a preencher o vazio. "Nós somos uma família, você e eu." "Não, Ethan", discordou ela. "Somos apenas nós." Então ela começou a chorar, bem ali, no meio do restaurante. Eu soube que estávamos com um grande problema no nosso casamento. Sou arrancado das minhas lembranças quando a mãe de Russ aparece, saindo da casa usando o chapéu de palha e segurando uma pazinha de jardinagem coberta de terra seca. Ela está na casa dos 70 e ainda se move sem dificuldade e com elegância. "Oi, senhora Chen", digo, cumprimentando-a do jeito que eu fazia quando criança. "Oi, Ethan", responde ela, e anda até os gladiolos da beira do quintal, que balançam ao vento. "Está se lembrando de regar as flores da sua mãe?" "Estou." "Mentira. Eu não reguei nada, nem dentro nem fora da casa. Ainda assim, minha resposta agrada a senhora Shem, que assente e diz: Você é um bom filho, assim como meu Russell." Russ se encolhe de constrangimento com o elogio, o que faz com que eu me pergunte se ele está pensando no irmão mais velho, Johnny, o filho ruim, o filho que poderia ser tornado bom se não tivesse morrido de overdose quando Russ tinha 9 anos. Essa foi a primeira grande perda em Herlock Circle. "Já sei com quem você poderia falar sobre a bola de beisebol", comenta Russ. "Com os Wallace." "Por quê?" Pegou a bola de Benji e jogou-o debaixo. Deixou cair no chão, tentando entender por que Russ acha que eu deveria ir até a casa do outro lado da rua sem saída, ainda mais porque a única pessoa que está morando lá agora é o grosseirão do Vance Wallace. "Ashley está de volta. Ela se mudou com o filho no mês passado." "Não sabia", digo tentando disfarçar a minha surpresa. "Ashley Wallace está de volta a Herlock Circle?" "Seus pais não devem ter contado porque sabem que você tinha uma baita queda por ela naquela época." Brinca Russ, sorrindo. "Eu não tinha." "Claro que tinha. Todos nós tínhamos." "Ah, você também tinha, é?" Jennifer fuzila o marido com um olhar. "Eu disse nós?" Russ ganha tempo dando um gole no café. "Quis dizer o Ethan e o Billy." "Ele quis dizer que não tínhamos queda coisa nenhuma", acrescenta. Ela era mais velha. 5 anos mais velha, para ser exata. Agora a diferença de idade não é lá grandes coisas. Mas quando eu tinha 10 anos, Ashley Wallace era muita areia para o meu caminhãozinho. E apesar de ter negado com veemência, eu era perdidamente apaixonado por ela, com razão. Ashley era divertida, engraçada e naquela época a garota mais bonita que eu já tinha visto. Além disso, ela era descolada, de um jeito que um menino de 10 anos bem bobalhão sonhava em ser. Ela usava camisetas de bandas de que eu nunca tinha ouvido falar, mas tinha vontade de ouvir. Smashing Pumpkins, Violet Femmes. Sua favorita era uma branca em 3 letras, pretas dentro de um retângulo preto em que se lia N-I-N. "O que isso quer dizer?" perguntei certa vez. Ela deu
Um sorrisinho. Nine Nails. Eles são incríveis. Na semana seguinte, quando meus pais me levaram a uma loja de CDs e disseram que poderia comprar qualquer um, escolhi The Drummer Sparrow. Meu pai me interceptou enquanto eu ia até o caixa, olhando para o adesivo que indicava conteúdo explícito na capinha de acrílico. Ele disse: Opa, um pouco adulto demais para você, não acha, Miguel? Eu não achava, mas obedientemente coloquei o CD de volta onde ele estava e peguei a trilha sonora do filme Forrest Gump. Não porque eu quisesse, mas porque era um CD duplo e, portanto, custaria mais caro para os meus pais. Uma vitória vazia. Mas o que me fazia gostar mesmo de Ashley era o fato de ela ser legal. Ela não fingia ser simpática, como algumas meninas da escola, e nem se achava superior por ser legal, como a maioria dos pais dessas meninas. Ashley era genuinamente agradável. Era impossível qualquer menino da minha idade não ter uma quedinha por ela. Acho que vou ver com ela também, digo, ficando ansioso só de pensar. Faz quase 30 anos que não vejo Ashley Wallace, e quando se trata de pessoa, aprendi que às vezes é melhor não remexer nossas lembranças. Boa sorte, amigo, responde Russ, dando uma piscadinha. Balanço a cabeça, me despeço com um aceno e atravesso o quintal até a calçada que circunda a rua sem saída. Viro à esquerda, o que me leva primeiro à minha casa, depois à antiga casa dos Barringer. A rota trazendo à tona a lembrança de ter feito essa mesma caminhada no dia em que acordei e descobri que Billy tinha sumido. Naquela confusão inicial, ao ver o zíper da porta da barraca fechado, e o corte na lateral, primeiro pensei que Billy a tinha rasgado, uma ideia ridícula por vários motivos. Mas eu tinha 10 anos, e uma vez que a ideia entrou no meu cérebro, não consegui me livrar dela, o que me levou a imaginar razões pelas quais ele teria saído da barraca. A única em que consegui pensar foi uma emergência de banheiro. Então saí da barraca de maneira correta, abrindo o zíper, engatinhando para fora, ficando de pé no gramado e entrei em casa. Lá dentro estava silencioso. Meus pais ainda dormiam no andar de cima e Bartley fazia o mesmo no sofá da sala. Ao ouvir a porta de correr se abrindo, o cão despertou, dando início a um frenesi de latidos que imediatamente acordou minha mãe. Acordou cedo, comentou ela, enquanto descia devagar as escadas usando um hobby por cima da camisola. Cadê o Billy? Minha mãe deu de ombros, sonolenta. Não está lá fora? Não. Não passou pela minha cabeça contar a ela sobre o estado da barraca e que havia um rasgo na lateral grande o suficiente para uma criança passar. Eu estava mais preocupada em descobrir onde Billy havia se enfiado. O medo começou a me dominar de mansinho, embora eu não tivesse entendido a sensação na época. Vou olhar no banheiro, informei. O de cima está vazio, avisou minha mãe, o que me fez seguir pelo corredor, passando pela cozinha, para dar uma olhada no lavabo do primeiro andar. Também estava vazio. Enquanto eu procurava, minha mãe saiu provavelmente para ter certeza de que eu não estava enganado de alguma forma. Não vi Billy dormindo ao meu lado da barraca, um sinal de que naquele momento nem ela estava pensando com lucidez. O que é isso? Perguntou ela quando voltei ao quintal. Minha mãe estava ao lado da barraca, espiando pelo tecido rasgado, exatamente do jeito que eu tinha feito um minuto antes, só que do lado de dentro. Acho que foi o Billy que fez isso. Ao contrário de mim, minha mãe sabia que o dano à barraca não tinha sido obra de um garoto de 10 anos. Ethan, vá correndo até a casa dos Barringer e veja se Billy está lá. Essa hipótese fazia tanto sentido quanto qualquer outra. Certamente parecia plausível que Billy tivesse ido para casa a fim de usar o próprio banheiro em vez do nosso, ou que teve dificuldade de dormir na barraca e optou por voltar para a própria cama. Por algum motivo, que ainda não sei explicar, entrei em casa de novo e saí pela porta da frente, em vez de simplesmente passar pela cerca viva para chegar até o quintal dos Barringer. Acho que foi porque, no fundo, eu sabia que algo horrível havia acontecido e já tinha conversado a evitar o nosso quintal, o que faço até hoje. Foi assim que me vi saindo de casa, indo até a rua, fazendo a curva, subindo a calçada, passando pelo quintal da frente, e depois subindo os 3 degraus antes da porta. A senhora Barrigan atendeu. Ao me ver, sem seu filho, ela levantou uma das mãos ao pescoço. Cadê o Billy? Perguntou ela. Ele não está aqui? Não, Ethan. Ele não está com você? Quando balancei a cabeça, vi um lampejo de medo nos olhos da senhora Barringer. Perceber seu pânico comedido escancarou o fato inquietante de que eu vinha tentando ignorar desde que acordei na barraca. Billy tinha desaparecido. 30 anos depois, ele ainda não voltou, e sua família também se foi. A casa onde moravam, agora vazia, eu paro na calçada, impressionado com o espaço de completo abandono do lugar. Não é à toa que ninguém queria comprar o imóvel. As venezianas desbotaram com a exposição ao sol, e as janelas estão tão escuras e vazias quanto os olhos de um cadáver.
O único sinal de vida são as flores que enfeitam a entrada, radiantes e belamente desabrochadas. E está na cara que são obra da Sra. Shen, a especialista em jardinagem de Herlock Circle. Ela não devia aguentar ver as plantas naquele estado de negligência e assumiu a responsabilidade de cuidar delas. Depois de dar uma última olhada na casa de Billy, sigo até a residência seguinte, onde moram os Vandevere. Fritz Vandevere e a esposa, Alice, foram os primeiros a residir em Herlock Circle. Eles se mudaram no fim da década de 1980, quando o bairro terminou de ser construído. Logo depois vieram os Wallace, os Patel, o Shen e a minha família. Das 6 casas originais, apenas a residência dos Barringer foi lar de mais de uma família. Primeiro, os Hamilton, que passaram há 3 anos lá antes de se divorciarem e se mudarem, depois os Barringer, e desde então várias outras famílias vieram e se foram. Essa rotatividade, embora aconteça com certa frequência na maioria dos bairros, é incomum em um lugar como Herlock Circle, de onde poucas pessoas saem. Não estou dizendo que não é estranho 5 das 6 famílias que moravam na ruazinha sem saída quando Billy desapareceu terem continuado aqui depois de 30 anos. Até os Barringer, que tinham todos os motivos para ir embora, permaneceram por alguns anos após o desaparecimento do filho. Na noite anterior à partida para Flórida, perguntei aos meus pais por que eles ficaram aqui por tanto tempo, porque todos ficaram. Meu pai citou a diversidade da área, a limpeza e a tranquilidade, as excelentes escolas e os bairros índices de criminalidade, apesar do que aconteceu com Billy, situados ao lado de Princeton, e entre Nova York e Filadélfia. A localização do bairro fez dele um dos mais procurados para se morar do país. Apesar da forma como meu pai falou, eu sei o verdadeiro motivo que manteve todas as famílias aqui por todos esses anos. Ninguém queria ser o primeiro a ir embora, para não parecer suspeito. Agora que meus pais finalmente se sentiram confortáveis para se mudar, eu não ficaria surpreso se os outros também partissem. Sobretudo, Vance Wallace, que perdeu a esposa para o câncer alguns anos atrás, e até Ashley voltar, morava sozinho naquela casa enorme. Para chegar à casa dos Wallace, preciso passar pela residência dos Vandevere. Ao fazer isso, vejo Fritz Vandevere cortando a casa, com uma mangueira na mão. Embora só esteja regando as flores, ele está vestido como um empresário que escolheu roupas casuais para ir ao escritório na sexta-feira. Calça caqui engomada, camisa branca impecável e enfiada por dentro da calça, de modo a exibir o corpo ainda esbelto. O único sinal de que está aposentado há anos são seus tênis, cujo branco reluzente combina com a camisa. Sua esposa, Alice, usando um vestido de alcinha floral e sandálias, logo se junta a ele. Está tão esbelta e elegante quanto da última vez que a vi, o que deve fazer mais de 10 anos. Tal qual o marido, seu cabelo é de um tom bege que se recusa a denunciar sua idade. Não exatamente loiro, não exatamente grisalho. Parados lado a lado, ele lembra Pais Cage e Vanna White, os apresentadores do programa Well of Fortune. Eu me aproximo do quintal dos Vandevere e me detenho ao lado da cerca viva que separa a propriedade deles da antiga casa dos Barringer. Olá, senhor e senhora Vandevere. Cumprimento, em voz alta, parecendo ter 30 anos a menos, e não a mesma idade que eles tinham quando o Billy foi levado. Dá para entender tal formalidade. Por ser o único casal em Herlock Circle sem filhos, Fritz e Alice não orbitaram muito a minha infância, tirando a festa do feriado de 4 de julho que minha família dava todo ano e a qual eles compareciam. Não consigo me lembrar de outra ocasião em que tenham estado em nossa casa. Tampouco consigo me lembrar de ter pisado na casa deles. Por outro lado, depois do desaparecimento de Billy, o clima em Herlock Circle não foi o mesmo. O bairro ficou mais sombrio, menos amigável. Os pais de Russ pararam de celebrar o Ano Novo Chinês com a casa aberta a todos, e os Ashley nunca mais eram aquelas festas na piscina no dia do memorial. Os Patel ainda comemoravam o Diwali, mas apenas com parentes e amigos próximos. Até meus pais deixaram de fazer a festinha do feriado de 4 de julho, optando por me levar para passear em parques nacionais e em importantes locais históricos. Ethan, oi? Exclamou Alice, enquanto seu marido acena com a mão que ergue a mangueira, lançando um jato de água em arco pelo gramado. Alice desvia a água e caminha até a calçada, onde segura meu rosto com uma das mãos, com 2 mãos de unhas feitas. Faz séculos que não vemos você. Não faz, Fritz? Atrás dela, o marido assente. Faz. Agora você já é um homem feito. Deve estar com quantos anos? Uns 30? Estou com 30. Não, diz Alice, tendo um sobressalto, e depois rindo. Ah,
Estou me sentindo velha. Ela dá um tapinha no meu braço, brincando, o que pode ser visto como um gesto amigável, mas também pode ser considerado um flerte. Para entender melhor, dou uma olhada para Fritz, que não esboça reação. Em vez disso, ele comenta. Vejo que está fazendo a ronda hoje. Como assim? Indo de casa em casa, explica Fritz, gesticulando outra vez com a mangueira, a água espirrando primeiro em direção à casa do Shem, depois à casa dos Barringer, antes de parar na direção da casa dos Wallace, ao lado. Ah, balbucio, um pouco nervoso. Fritz Vanderveer estava me observando? Se sim, talvez. Também tenha visto quem jogou a bola de beisebol no meu quintal. Eu a levanto para que ele possa ver. Só estou tentando encontrar o dono disto aqui. Estava no meu quintal hoje de manhã. Alice olha rapidamente para a bola. Estranho algo assim aparecer. O senhor viu mais alguma coisa estranha recentemente? Não posso afirmar que sim, responde Fritz, antes de se virar para a esposa. Docinho, poderia entrar e me servir um copo de limonada? Já vou lá. A princípio não tenho certeza do que me surpreende mais. Fritz chamar a esposa de docinho ou não poder servir a porcaria da própria limonada. No entanto, o que me surpreende mesmo é ver Alice assentir obedientemente e dar um tchauzinho e entrar em casa. Presumo que você tenha visto algo estranho, diz Fritz assim que a esposa sai de cena. Caso contrário, não estaria perguntando. Pondero sobre quanto devo contar a ele, sabendo que ainda pode haver uma explicação lógica para o que vi ontem à noite, e que a bola de beisebol no meu quintal pode não ter nada a ver com as luzes da garagem se acendendo e se apagando em todas as casas de Herlock Circle. Decido que é muito complicado compartilhar essas informações e simplesmente digo: não, Sr. Vanderveer. Não precisa ser tão formal, filho. Pode me chamar de Fritz. Fritz, respiro, e o nome soa estranho ao sair da minha boca. Estou apenas sentindo o clima, me familiarizando de novo com o bairro agora que estou de volta. Ele assente de uma forma que me faz pensar que não acredita em mim. Pretende ficar por um tempo? Talvez. Ainda não decidi. Seria uma pena se não ficasse, lamenta Fritz, enquanto aponta a mangueira para um arbusto de hortênsia que domina o canto de seu quintal, as flores azuis se sacudindo ao receber o jato de água. Este lugar não seria o mesmo sem alguém da família. Marsh morando aqui, fiquei triste em ver seus pais indo embora. Eles estão gostando de lá? Estão sim. É bom ouvir isso, comenta ele. Da próxima vez que falar com eles, diga à sua mãe que eu mandei lembranças. Fritz fecha a torneira e começa a recolher a mangueira. Eu me despeço com uma cena de cabeça e sigo o caminho rumo à casa dos Wallace. O encontro com os Vanderveer já desaparecendo da minha memória. Como eu não os via muito quando morava aqui na minha infância, desconfio de que teremos ainda menos interações agora no meu retorno. Só quando chego aos degraus da frente do Wallace é que me dou conta de um detalhe estranho na conversa. Porque Fritz Vanderveer mandou as lembranças à minha mãe, mas não ao meu pai. Sexta-feira, 15 de julho de 1994, 9h22. Depois de jogar na lixeira o resto do café da manhã comido pela metade e enfiar na lava-louça o prato sujo de xarope de bordo, Joyce Marsh diz ao marido que vai sair. A discussão deles foi intensa, mas breve, e mesmo que a poeira tenha baixado, pelo menos por enquanto, Joyce precisa ficar um pouco longe dele. Caso contrário, vai admitir tudo. Vai admitir que, na verdade, há mais detalhes na história de como ela perdeu o emprego. Vai admitir que nunca poderá contar tudo a ele. Vai se reunir de novo com um bando de gralhas? Pergunta Fred, enquanto ela, perto da porta do vestíbulo, troca suas pantufas por um par de sapatos de lona sem cardaço. Ela está se referindo às outras esposas de Herlock Circle, que geralmente se reúnem por alguns minutos todos os dias no quintal de quem quer que esteja lá primeiro. Hoje é Trish Wallace, que está borrifando água nos lírios que margeiam sua calçada. Depica Patel, que mora ao lado, já se juntou a ela, e Joyce sabe que as outras chegarão em questão de minutos. Ninguém sabe dizer ao certo quando essas reuniões começaram. Não foi nada planejado, ninguém organizou nada. Era apenas um grupo de amigas e vizinhas saindo de casa para dizer oi. Ainda assim, Fred insiste em chamar esse encontro espontâneo de bando de gralhas, soando mais desdenhoso do que Joyce acredita ser a intenção dele. Como se todas as mulheres fossem apenas um bando de fofoqueiras tagarelas sem nada melhor para fazer. Ela atribuiu isso à inveja por parte do marido. Os homens de Herlock Circle nunca se reúnem assim. Vou, confirma ela, com um suspiro. Hora de retomar os hábitos, eu acho. Assim que sai de casa, Joyce vê que, além de Trish, Depka e Misty Shem, Mary Ellen Barringer se juntou ao grupo. Uma surpresa. A vizinha de porta raramente frequentava as reuniões do bando de gralhas. Pelo menos, antes era assim.
Talvez isso tenha mudado desde que Joyce parou de ir. Ao atravessar a rua, ela não consegue deixar de pensar em como é chato não ir mais trabalhar. Sim, ela estava no emprego havia só 2 meses, mas foi tempo suficiente para se acostumar com uma rotina agradável. Agora, por exemplo, estaria se acomodando à sua mesa com uma xícara de café depois de bater um papo com Marge, a assistente sênior. A essa hora, Marge deve estar lá conversando com a esposa que contrataram para ocupar o lugar de Joyce. Juntar-se ao bando de gralhas no gramado dos Wallace faz com que ela se sinta bem. Ela não sabe direito como se sente. Fracassada é uma palavra muito forte, mas é quase isso. Decepcionada, talvez, por ter tornado tão facilmente a sua antiga rotina. Olha só quem voltou, exclama Trish. Está de folga? Férias permanentes, responde ela. Não consegui conciliar com a minha agenda. Sabe como é? Joyce sorri, apenas apesar da mentira. Se ela não pôde contar nada ao marido, com certeza não vai contar a essas mulheres. Porque por mais pedante que possa ser, o nome de Fred deu ao grupo tem um fundo de verdade. Elas são de fato umas gralhas tagarelas e fofoqueiras. O trabalho da mãe nunca acaba, comenta Trish. E as outras concordaram, as cabeças meneando, fazendo Joyce se perguntar se estão julgando-a mentalmente por tentar ter um emprego ao mesmo tempo que cuida da casa. Em Herlock Circle não se espera que as mulheres trabalhem. Elas não precisam. É um bairro caro, em uma região cara, de um estado caro. Todas elas moram aqui porque seus maridos podem pagar. Elas são esposas de professores universitários e cientistas, engenheiros e banqueiros. Podem ter tudo o que desejam. É melhor assim, diz Mish, a Joyce. Ethan precisa de você em casa. Só por mais um tempinho. Joyce discorda. Ultimamente o filho age como se não precisasse dela, o que é uma das razões pelas quais ela decidiu arranjar um emprego. Joyce sente falta dos dias em que ele dependia dela para tudo. Agora não depende mais. Há um vazio que ela esperava que um emprego preenchesse. Acho que você está certa, replica Joyce, recusando-se a discordar de Misty, cujo sorriso brilhante e a pele perfeita não dão nenhum indício de que nos últimos 12 meses ela passou por uma das piores coisas que uma mãe pode passar. Pobre e problemático Johnny. Que tragédia. Certa? Sobre o quê? Joyce se vira e vê Alice Vanderveer juntando-se ao grupo, a última pessoa que ela quer ver agora. Pelo sorriso largo que Alice lhe dá, Joyce se pergunta quanto aquela mulher sabe. Não apenas sobre o que Fritz, o marido dela, tem feito, mas também se Joyce está envolvida nisso. Ela duvida que Fritz tenha contado algo a Alice, mas esposas sempre descobrem as coisas, até coisas que não deveriam saber. Alice é uma mulher do bem, disse Fritz, certa vez, enquanto andava no carro dele. Quanto menos ela souber, melhor. E estar em casa pelos filhos, responde Trish, num tom descontraído, claramente presumindo que Alice não entenderia. Os Vanderveer são o único casal de Herlock Circle que não tem filhos, o que os torna excluídos, embora tenham sido os primeiros a se mudarem para lá. Ah, sim, murmura Alice. Trish Wallace se aproxima e muda de assunto. Nem sei se devo comentar, porque não deve ser nada, mas tem alguém zanzando pela vizinhança. Ela conta que viram um homem desconhecido caminhando entre Herlock Circle e Yellowcourt na tarde anterior. Quem lhe contou foi Sally Sates, que se mudou para Willow na mesma época que Trish foi morar em Herlock. Ele veio pela floresta? Indaga Marielle. Trish assente. Parece que sim. Sally ouviu dizer que ele saiu da floresta que tem atrás de Yellowcourt e veio para cá, por Herlock. Ela disse também que ele estava com uma roupa camuflada. Se isso não é suspeito, então não sei mais o que é. Ou pode não ser nada, pensa Joyce. Não é ilegal caminhar na floresta. É uma área de preservação ambiental, comprada pelo condado com subsídios do estado no fim dos anos 1980, quando Nova Jersey percebeu que ficaria sem terras não desenvolvidas se não fizesse algo a respeito. Daí a grossa muralha de árvores atrás de sua casa. Menos de 2 quilômetros de floresta até a rua de acesso às estradas, e mais uns 2 quilômetros dali até o Instituto Hatchthorne. Podia ser alguém que estava caçando e se perdeu, sugere ela. Não é permitido caçar nessas florestas, explica Trish. Alguém que está fazendo uma trilha, então. Para Joyce, as pessoas fazem trilha lá o tempo todo. De fato, é incomum entrarem sem querer nos quintais, mas não há por que se preocupar. Você acha que ele estava observando as nossas casas? Pergunta Alice. Precisamos criar um grupo para fazer rondas no bairro, opta Depka. Eu venho dizendo isso há anos. Apenas fiquem de olhos abertos, moças. Diz Trish, assertiva. A cada dia, este mundo fica mais maluco. Depois disso, o bando de gralhas se desfaz. Cada mulher retorna para a própria casa, sozinha no asfalto. Joyce fita a casa onde mora, com o marido e o filho.
Vista da rua, parece tão grande, muito maior do que já imaginou ter. Construídas ao mesmo tempo pela mesma construtora. Todas as casas em Herlock Circle são um pouco parecidas, com fachadas de tijolos, janelas de águas furtadas no segundo andar e garagem para 2 carros. O bairro de North Jersey em que ela cresceu era cheio de casas altas e estreitas, amontoadas como livros na estante. Joyce sempre presumiu que continuaria morando em um lugar parecido com aquele. Em vez disso, está aqui, no que tecnicamente é o subúrbio, mas que parece muito mais remoto. A rua sem saída parece uma ilha por si só. Não é a primeira vez que Joyce se pergunta se ela é digna de um lugar como Herlock Circle, se merece estar aqui, nesse exato momento. Sente que não. Ela sabe que as outras mulheres do bando de gralhas diriam o contrário. Que ser dona de casa é tão essencial quanto qualquer outro trabalho. Caramba, você é o que mantém aquela casa de pé. Ela imagina Trish Wallace dizendo. Talvez seja verdade, mas Joyce quer mais do que isso, porque ela tem que ser apenas a sustentação. Ela não pode ajudar a construir a casa também? Quando está prestes a entrar em casa, Joyce escuta alguém chamar seu nome no quintal ao lado. É Mary Ellen Barringer, parada perto da cerca viva com o mesmo jeito calado e sério de sempre. Joyce tenta fingir que não ouviu e continua andando, determinada pelo quintal da frente. Ela não está no clima para falar com Mary Ellen. Não é que não goste da vizinha, ela gosta em pequenas doses. Mas agora que Ethan e Billy Barringer se tornaram inseparáveis, essas doses estão ficando cada vez maiores. Mary Ellen chama seu nome de novo, dessa vez mais alto, e Joyce não tem escolha a não ser parar no meio do gramado, esboçar um sorriso e se virar. Oi, Mary Ellen. Você ainda acha que é uma boa ideia o Billy dormir aí? Pergunta ela, como sempre, indo direto ao ponto. Não vejo por que não. Ethan adora os dias de acampar no quintal. Você não acha que é perigoso com o tal homem andando por aí? Joyce estuda Marielle, a princípio achando que a vizinha está fazendo uma piada sobre o ridículo comportamento das outras mulheres do bando de gralhas em relação ao homem desconhecido que supostamente está perambulando pela vizinhança. Pela reação delas, seria plausível pensar que Trish Wallace lhes disse que o pé grande estava assolando o bairro. Ah, isso, disse Joyce, é uma bobagem, não acha? Não é uma bobagem, rebate Marielle, deixando claro que não está de brincadeira. Claro que não está. Joyce já percebeu que Mary Ellen Barringer leva tudo muito a sério. Tem alguém por aí, planejando sabe-se lá Deus o quê. Todos nós deveríamos tomar cuidado até esse sujeito ser pego. Mas ele não fez nada de errado, pensa Joyce. Se é que esse homem existe, é mais provável que Sally Sates tenha inventado isso só para parecer importante. Acho que precisamos de mais informações antes de começarem a ficar preocupados de verdade, argumenta Joyce. Além disso, os meninos não vão acampar no meio da floresta. Eles vão ficar no nosso quintal, é totalmente seguro. Você acha mesmo? Pergunta Marielle. Joyce exibe o mesmo sorriso forçado que Alice lhe deu. Não há nada com que se preocupar. Vai ficar tudo bem. 24 horas depois, Joyce se arrependerá de cada palavra. Mas agora, neste exato momento, ela acredita fielmente no que diz. Pelo menos sobre Ethan e Billy acampando no quintal. Todo o restante continua alarmante de um jeito enlouquecedor. Sobretudo, quando ela chega à porta da frente de sua casa e percebe que um dos vizinhos continua do lado de fora. Alguém que não estava lá antes. Fritz Van de Veer. Ele está ao lado de sua garagem aberta, vestindo um terno simples, simplesmente olhando para ela do outro lado da rua. Joyce acena, como faria com qualquer outro vizinho, para caso alguém esteja observando de uma das outras casas. Fritz não retribui a saudação. Em vez disso, leva o dedo indicador aos lábios. Sua mensagem é silenciosa, mas assustadoramente clara. Não conte a ninguém sobre ontem à noite.